Glória Web TV, evangelizando pela internet. Estamos aqui novamente no nosso programa de quintas-feiras, Nossa Vida em Cristo, na Glória Web TV, falando de alguns elementos de ética cristã e de moral. Hoje vamos começar uma introdução, depois veremos nas próximas aulas, em seguida, os 10 mandamentos. Hoje faremos uma introdução dos 10 mandamentos, da sua origem, de onde se origina, de fato, os 10 mandamentos. E nesse sentido, começamos falando que os 10 mandamentos são parte da lei natural. Parte da lei natural. Lembra que a gente falava lá nas primeiras aulas da lei natural? Falava que era aquela lei escrita no nosso coração, aquela lei que todos os homens, independente se conheceram Jesus Cristo, se conheceram ou não o Evangelho, todos os homens, todos os seres humanos são capazes de alcançar. Falávamos da questão de uma criança, se pegássemos uma criança pequenininha e alguém espancasse uma criança sem nenhum motivo. É claro que em todos viria uma raiva, viria um desconforto grande, inclusive. Por quê? Por motivo cultural? Não. Por causa da lei natural. Porque tem algo inscrito no nosso coração que diz: isso não está certo, isso não está bem. Os 10 mandamentos fazem parte dessa lei natural. Fazem parte dessa lei inscrita no nosso coração, porque sabemos que não está bem fazer, sabemos que não podemos passar o limite desses 10 mandamentos. E talvez de um modo mais racional, talvez de um modo não tão consciente, mas sabemos que está mal. E todas as pessoas, inclusive, não sei, um budista que nunca ouviu falar de Jesus Cristo na China, é capaz de saber que essas coisas estão mal. E, sendo assim, então, por que Deus revela os 10 mandamentos? Ou seja, se todos são capazes de entender que devemos amar a Deus, ou seja, independente da consciência que podemos chegar de Deus, se todos são capazes de entender que não podemos roubar, que não podemos matar, que não podemos cobiçar a mulher do próximo, entre os outros mandamentos, por que Deus revela? Por que sabemos dos 10 mandamentos? Em primeiro lugar, é necessário ver na Bíblia, ver na Sagrada Escritura, que os 10 mandamentos não são assim tão precisos como nós, a tradição da igreja depois foi difundindo, de um modo mais catequético, de um modo mais fácil de ser entendido, mas é um texto ao longo do qual se referem os 10 mandamentos, estão explícitos, mas não de um modo tão formal, os 10 mandamentos. Mas Deus sim revela. Deus revela por quê? Para que nós pudéssemos alcançar sem margem de erro. Talvez, se fôssemos descobrir racionalmente, nos custaria muito tempo. Talvez, se fôssemos descobrir somente através do uso da razão, pudéssemos chegar a esses 10 mandamentos, pudéssemos chegar a esta lei natural, mas com alguns elementos de erro, com alguns enganos no meio, e talvez fosse mais difícil que pudéssemos alcançá-los. E é algo tão essencial, tão próprio da vida humana, que Deus disse: ainda que vós, humanos, possais chegar nesses mandamentos através da racionalidade humana, eu revelo para vocês, eu ainda digo para vocês de um modo explícito, para que vocês possam alcançar de modo mais fácil. Aqueles que conhecem a Escritura, aqueles que conhecem a revelação, pudessem alcançar de um modo mais fácil, mais simples e sem erro, quais são esses 10 mandamentos. E aí, claro, vem a consequência, que nós que conhecemos a revelação, nós, os judeus, também conhecem os 10 mandamentos, e nós cristãos de um modo especial, porque em Cristo isso se eleva muito mais a partir de Cristo, se torna algo mais profundo vivido a partir de Cristo. Nós temos a obrigação de viver os 10 mandamentos. Obrigação não por lei, não por mero normativismo. Cristo não é uma legislação, a Sagrada Escritura não é uma legislação, mas temos o dever de vivê-los. Por quê? Para que sejamos verdadeiramente felizes.
se descumprimos um dos mandamentos, não é pecado porque descumprimos. É pecado porque não amamos a Deus, porque não nos fizemos melhores, porque não vivemos a felicidade própria que estamos chamados a viver. Por isso é pecado, por isso é ofensa a Deus. Não é o descumprir a lei. Eu costumo dizer que os 10 mandamentos seriam como se fossem os sinais de trânsito na rua. Quando viajamos, não viajamos para seguir os sinais de trânsito. Mas se não seguirmos os sinais de trânsito, temos um acidente grave. Pois assim são os 10 mandamentos. São aquelas placas de trânsito que nos orientam. Olha, curva para a direita, curva para a esquerda, reduz a velocidade. Por quê? Porque nos mostra o modo de chegarmos bem ao nosso destino. Mas o nosso destino é Deus. Nosso destino é a felicidade que encontraremos em Deus, cujos 10 mandamentos nos ajudam a chegar a essa felicidade própria. Até quinta-feira que vem, começaremos a ver os 10 mandamentos, um a um, veremos a partir da próxima quinta. Até lá.